Boa noite. Vou falar um pouco agora sobre um exercício da mecânica hamiltoniana de dinâmica avançada. Meu nome é Israel Macedo Pires. Estou cursando engenharia mecânica na faculdade da área 1. Estou na disciplina de dinâmica avançada com a professora Nayane Santana. O meu exemplo que eu peguei aqui, como vocês podem ver, Vamos agora para a definição da hamiltoniana. Para os casos em que a energia potencial ela não depende apenas da posição, ela é definida por o somatório de J, no caso Q ponto de J vezes P ponto J, menos o L, que é a lagrangiana. No caso, se a partícula ela estiver se movendo em um campo de força conservativo com a energia potencial U, considerando a seguinte lagrangiana em coordenadas cartesianas. No caso, a lagrangiana é igual a 1 meio de m, que multiplica, no caso, x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais e ponto ao quadrado, menos o U, que no caso é a energia potencial. Assim, eu separei os momentos canônicos a partir da segunda equação que observamos agora há pouco, que podemos encontrar o Px, o Py e o Pz. O Px, no caso, seria o ΔL sobre ΔX ponto, que é igual a m sobre x ponto. A mesma coisa faço ao Py e ao Pz. ΔL sobre ΔY ponto, que é igual a m vezes y ponto, e o Pz, que é o ΔL sobre ΔZ ponto, que é igual a mz ponto. No caso, nas coordenadas cartesianas, os movimentos canônicos eles correspondem aos componentes do movimento linear de uma partícula no campo conservativo. E no caso, a equação da velocidade generalizada da partícula será o vetor de r ponto, que é igual a x ponto vezes x mais y ponto vezes y mais z ponto vezes z. E com os momentos, o que é possível? É possível construir a sua componente, que no caso o vetor P, que é igual a m vezes o x ponto vezes x mais m vezes y ponto vezes y mais m vezes z ponto vezes o z. Substituindo essas equações na definição geral da função hamiltoniana, obtemos h, que no caso a função hamiltoniana, é igual ao vetor do r ponto mais o vetor de p menos a lagrangiana. Só lembrando que a velocidade é a derivada do espaço. Então, se no caso, se o vetor r é o espaço, a velocidade é, no caso, o vetor de r ponto. Por isso, eu coloquei lá em cima já o vetor de r ponto. Substituindo, no caso, os resultados das equações que foram obtidos anteriormente, que no caso seria o vetor de r ponto vezes o vetor de p, podemos obter o seguinte resultado: com a distributiva h é igual a mx ponto ao quadrado mais my ponto ao quadrado mais mz ponto ao quadrado menos a lagrangiana. Substituindo essa equação na lagrangiana, podemos obter 1 meio de m, que é igual a x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado mais u, que é igual a px ao quadrado, só destrinchando aí do parênteses, fica px ao quadrado mais py ao quadrado mais pz ao quadrado, tudo isso sobre 2m's, mais a energia potencial.
podemos também encontrar as equações hamiltonianas de acordo com as derivadas das equações anteriores, aquela lá 3, A4 e A5, que no caso foi o quê? O Px ponto, que é igual a menos ΔH sobre ΔX ponto, a mesma coisa para o Py e o Pz, que é o Py ponto, que é igual a ΔH, menos ΔH, desculpa, sobre ΔY ponto, e o Pz ponto, que é igual a ΔH menos ΔZ ponto. E com isso, podemos encontrar o que? O x ponto, que é igual a ΔH sobre ΔPx, o y ponto, que é igual a ΔH sobre ΔPy, e o z ponto, que é igual a ΔH sobre o ΔPz. Logo, quando substituímos esses resultados nas equações, podemos obter o quê? Que o x ponto ele é igual a 2px sobre 2m, cortando fica px sobre m. O y ponto, a mesma coisa, que é o 2py sobre 2m, que é igual a py sobre m. E a mesma coisa para o z ponto, que é igual a pz sobre m. Assim, quando substituímos elas nas equações, podemos obter o seguinte resultado. O px ponto é igual a menos o ΔH sobre ΔX, que é igual a menos o ΔU sobre ΔX, que é igual a função de x. A mesma coisa para o Py e a mesma coisa para o Py ponto, e a mesma coisa para o Pz ponto. Usando a definição da força conservativa, a força é igual a menos o vetor gradiente da energia. Sendo assim, as equações canônicas de Hamilton são Px ponto igual ao f de x, Py ponto igual a Fy e Pz ponto igual a Fz. Logo, x ponto é igual a Px sobre m, y ponto é igual a Py sobre m e z ponto igual a Pz sobre m. Com isso, as equações de Hamilton se reduzem às equações dinâmicas newtonianas, ou seja, segundo a lei de Newton, que no caso é igual ao vetor força, que é igual ao vetor P ponto. Logo, como vocês podem notar, resolvido o problema e que vocês tenham absorvido como eu pude absorver nesse exercício. Logo, na minha concepção, o formalismo lagrangiano seria mais fácil do que o formalismo hamiltoniano. Por quê? Porque, na verdade, para você encontrar as equações hamiltonianas, você teria que ter uma base da lagrangiana. Logo, a lagrangiana ela não depende. Então, na minha concepção, o formalismo lagrangiano ele é mais simples relacionado ao de Hamilton.